Qual é o papel da Igreja Católica na vida das pessoas? Por quê? Ela sempre esteve envolvida em tantos escândalos e casos aterradores, desde corrupção a abusos envolvendo menores. Assista a este documentário que preparamos e surpreenda-se com histórias antigas e atuais que podem estremecer seus conceitos sobre o poder religioso em Roma. E antes de mais nada, uma observação importante. Esse conteúdo não pretende atacar a imagem da Igreja Católica. Estamos lidando aqui apenas com a divulgação de informações chocantes, geralmente envolvendo sexo, poder ou dinheiro, como também fazemos com evangélicos, espíritas, qualquer religião. E que bom estarmos juntos novamente. Espero que esteja tudo bem com você. A Igreja Católica já foi e ainda é vista por uma parte da sociedade como uma instituição que, em vez de salvar as almas perdidas e condenadas, dá preferência à salvação de reputações duvidosas, muitas vezes comprovadamente contrárias aos dogmas que ela mesma construiu ao longo de sua existência. Ao buscarmos na história do Vaticano os casos mais escabrosos envolvendo seu nome, vamos certamente nos deparar com a obscuridade do manto que cobre a culpa, com o silêncio mortal daqueles que deveriam se pronunciar em defesa dos fiéis, e tudo isso sob a ameaça constante de que ir contra a Igreja é ir contra a vontade de Deus. Será? Desde a sua era primitiva, entre os séculos IV e XI, a Igreja Católica tem abarcado inúmeras controvérsias, desde a prática da simonia, que é a compra de cargos eclesiásticos, ao escandaloso caso do Sínodo do Cadáver, quando o Papa Estevão VI, em 896 d.C., mandou desenterrar o corpo do seu antecessor, o Papa Formoso, e o julgou, mesmo morto, pelo fato dele ter se envolvido em intrigas, ter conspirado contra o Papa João VIII. Entre outros episódios marcantes e controversos da Igreja estão as Cruzadas, entre os anos 1095 a 1291, período em que massacres e perseguições a outros tipos de religiões foram incentivadas pela Igreja Católica, para obrigar pessoas a se converterem ao catolicismo. A Inquisição, que durou do século XII ao XVIII, um sistema organizado para julgar e punir duramente os que eram considerados hereges. O uso de missionários nos períodos de colonização, quando povos indígenas e africanos foram forçados a se converterem para não serem escravizados, torturados e mortos. E também o famoso Index Librorum Prohibitorum, que lista uma grande quantidade de livros proibidos pela Igreja Católica, incluindo obras de Nicolau Copérnico, um cientista, René Descartes e até Charles Darwin. A Igreja Católica Apostólica Romana também é citada num capítulo horrendo da história da humanidade, após a Primeira e durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1929, por exemplo, num acordo com Benito Mussolini, então primeiro-ministro da Itália, o Vaticano ganhou status de Estado soberano, em troca de apoio político. Já na Segunda Guerra Mundial, o então Papa Pio XII foi acusado de silenciar-se diante do Holocausto. E após o final da guerra, em 1945, padres teriam ajudado nazistas fugitivos a escaparem pela chamada Rota dos Red Lines. As Red Lines, ou Linhas do Rato, em tradução livre, são uma das páginas mais obscuras da história recente da Igreja Católica. Por trás desse estranho nome, há a história de rotas secretas de fuga usadas por criminosos nazistas e fascistas, muitas delas com o apoio logístico e diplomático de membros do alto clero católico. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava em frangalhos. Milhares de oficiais e colaboradores dos regimes de Hitler e Mussolini
buscavam escapar da captura pelos aliados, especialmente aqueles que seriam julgados em Nuremberg por crimes de guerra e genocídio. Foi nesse contexto que surgiram as Red Lines. Elas eram, na verdade, uma rede subterrânea de fugas organizadas que levava ex-oficiais do eixo até determinadas bases e, a partir delas, para voos ou navios que os levariam a diferentes locais do planeta, especialmente para países da América do Sul, como Argentina, Chile, Paraguai e até mesmo o nosso Brasil. E o que realmente intriga até hoje historiadores e muitos fiéis católicos foi quem facilitou essa fuga. Padres, monges e diplomatas ligados ao Vaticano, usando a sua estrutura e influência global para garantir documentos falsos, abrigos e transporte para os fugitivos, o que demonstra uma total falta de compromisso com a verdade e a justiça. O fato é que diversas investigações históricas apontam que membros da Igreja, especialmente de Roma, Áustria e Croácia, tiveram um papel crucial na criação e manutenção dessas rotas. O esquema funcionava da seguinte forma. Primeiro, os fugitivos se escondiam em mosteiros ou instituições religiosas, onde recebiam abrigo e identidades falsas. Depois, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, muitas vezes enganado, emitia passaportes temporários com base nessas identidades. Com esses documentos em mãos, os nazistas conseguiam visto de entrada para países sul-americanos, especialmente a Argentina de Juan Domingo Perón, que os recebia de braços abertos. Entre os religiosos envolvidos, destaca-se o bispo Alois Rudolf, reitor do Colégio Teutônico de Santa Maria dell'Anima, em Roma. Rudolf era simpatizante declarado do nazismo e acreditava estar ajudando bons católicos a escapar da vingança comunista. Ele usou a sua posição e contatos no Vaticano para fornecer documentos e apoio logístico a fugitivos notórios, desde comandantes de campos de extermínio a administradores nazistas importantes. Se o Vaticano sabia de tudo isso ou não, eis aqui a grande questão, né? Embora não haja prova documental de que o Papa Pio XII tenha ordenado ou autorizado diretamente as Red Lines, há uma forte evidência de que a Santa Sé sabia da existência das rotas e preferiu não intervir. Por outro lado, o argumento moral usado por alguns religiosos da época era de que estavam ajudando almas a fugir do comunismo, já que muitos nazistas diziam temer cair nas mãos soviéticas. Mas as histórias sobre a igreja não terminam aqui e vão muito além da Segunda Guerra. Poucos se lembrarão do caso do Banco Ambrosiano nos anos 80. Trata-se de um enredo digno de um thriller político, envolvendo corrupção, máfia, lavagem de dinheiro, espionagem, uma morte misteriosa sob uma ponte de Londres e, invariavelmente, o Vaticano. O Banco Ambrosiano era uma das maiores instituições financeiras da Itália, com sede em Milão. Ele foi fundado no século XIX com ideais católicos, mas nas décadas de 70 e 80, o banco virou um epicentro de um esquema internacional de corrupção e lavagem de dinheiro, sob o comando do seu presidente, Roberto Calvi, que mais tarde ganhou a alcunha de o Banqueiro de Deus, um total destemor com o nome do Altíssimo. E adivinhe só quem era o maior acionista do Banco Ambrosiano? O próprio Vaticano. O então arcebispo Paul Marcinkus, presidente do Banco do Vaticano, era um amigo próximo de Calvi e foi comprovado que ele usava sua imunidade e status para movimentar enormes quantias de dinheiro sem fiscalização estatal para o uso pessoal. O Banco do Vaticano transferia dinheiro para paraísos fiscais usando empresas de fachada, além de ter desviado fundos para financiar partidos políticos anticomunistas na Europa e na América Latina. As investigações também apontaram indícios de que parte daquele dinheiro passava pelas mãos da Cosa Nostra, a famosa máfia siciliana. Em 1981, porém, o Banco Ambrosiano entrou em colapso,
deixando um rombo de mais de US$ 1.300.000, um valor astronômico para a época. Calvi fugiu da Itália pouco antes do escândalo vir à tona, usando um passaporte falso, mas isso não adiantou. Em julho de 82, ele foi encontrado sob a ponte Blackfriars, em Londres, pendurado por uma corda no pescoço, com tijolos nos bolsos, usando um terno caro e carregando uma boa quantia de dinheiro. Apesar de ter sido considerado que ele tirou a própria vida, evidências corporais, como sinais de luta, por exemplo, mostram que ele teria sido realmente assassinado. Mas o que vem a seguir e que se tornou público nos séculos XX e XXI rasgou de vez a cortina da obscuridade da Igreja. Abusos e encobrimentos dentro da própria instituição sob a sombra da cruz de Cristo. Escândalos de pedofilia foram sistematicamente revelados, especialmente durante a década de 90, com milhares de casos e indenizações bilionárias. Verdadeiras redes de encobrimento institucional foram reveladas tanto nos Estados Unidos quanto na Irlanda, no Chile, no Canadá e na França. Especialmente nesses últimos dois países, orfanatos e conventos dependentes da Santa Igreja Católica tiveram dezenas de suas crianças mortas ou desaparecidas em seus próprios pátios, sem nenhuma tentativa de se levar isso ao conhecimento da polícia e do público. Lembre-se que eram instituições completamente controladas pelas filiais do Vaticano, que sempre esteve ao lado de outros poderes, como monarcas e políticos, para manter a sua cortina bem fechada. Um dos casos que se tornou muito conhecido foi o desaparecimento da jovem Emanuela Orlandi, em 1983, com suspeitas de sequestro, máfia e conspiração interna. Se você não conhece ou não se lembra desse horrível episódio, veja só o que aconteceu. Emanuela era filha de um funcionário do Vaticano e vivia ali dentro dos muros da cidade-estado, o que torna o caso ainda mais intrigante. No dia 22 de junho daquele ano, após uma aula de música, ela simplesmente desapareceu do centro de Roma, sem deixar rastros. A partir daí, começou uma das histórias mais dramáticas e enigmáticas da Europa moderna, criando-se uma teia de chantagem, segredos de Estado e silêncio por parte do clero. Nos dias que se seguiram, ligações anônimas diziam que a garota teria sido sequestrada por um grupo que exigia a libertação de Aliaca, o homem que cometeu um atentado contra o Papa João Paulo II em 1981. Outros rumores apontavam para o envolvimento da máfia italiana, usada como instrumento de lavagem de dinheiro para o Banco do Vaticano, e que teria sequestrado Emanuela como forma de pressão por dívidas não pagas. Ao longo dos anos, diversas pistas falsas, confissões improváveis e documentos secretos surgiram, mas o Vaticano sempre manteve uma postura ambígua. Investigações internas foram conduzidas em segredo e as respostas oficiais nunca passaram de declarações vagas. Em 2019, 2 tumbas no cemitério teutônico, dentro do Vaticano, foram abertas após uma denúncia anônima que sugeria que o corpo de Emanuela estaria num daqueles pontos. As tumbas, na verdade, estavam vazias. Mais tarde, ossadas foram encontradas num prédio da Santa Sé, reacendendo teorias de que alguém muito poderoso ainda escondia a verdade. Até hoje, o desaparecimento de Emanuela Orlandi continua sem solução. No século XX, surgiu no alto clero da Igreja Católica aquele que se tornaria, de certo modo, o pior dos piores seres que já pisaram no Vaticano. Marcial Maciel, que ficou famigeradamente conhecido como o predador sexual. Mas o que vem a ser um predador sexual? Segundo a Wikipedia, é um termo usado para descrever uma pessoa que, para sua satisfação sexual, prejudica física ou mentalmente alguém para obter ou tentar obter contato físico e promíscuo com outros. Marcial Maciel, degolado,
um nome sugestivo para um bandido, nasceu em Cotija de La Paz, na província de Michoacán, no México, em 10 de março de 1920. Ele se tornou mais tarde o fundador dos Legionários de Cristo, uma congregação católica de direito pontifício que se refere a instituições eclesiásticas como congregações e ordens religiosas, criadas ou aprovadas pela Santa Sé. Ele também foi responsável pelo Regnum Christi, um movimento de apostolado ao serviço dos homens e da Igreja, que compartilha o carisma da congregação dos Legionários de Cristo. Maciel dirigiu os Legionários de 1941 até 2005. Atualmente, o grupo conta com 65 mil membros, jovens e adultos, diáconos e sacerdotes, em mais de 30 países. Maciel era filho de fazendeiros e sua mãe, Maura Degolado Guizar, muito devota, formou os filhos em prol da piedade e da caridade cristãs, os ensinando a encontrar as necessidades materiais e espirituais das pessoas. Contudo, apesar de sua aparente vida dentro dos dogmas católicos, Maciel parece ter tido uma vida de múltiplas identidades e um caráter degradante. E prepare-se, porque a história sobre ele é completamente inaceitável e horripilante. Tudo que é dito sobre ele aqui foi reconhecido oficialmente pelos próprios legionários em sua página na internet, após uma investigação da Congregação para a Doutrina da Fé, instituição associada ao Vaticano, que chegou às mesmas conclusões a respeito de Maciel. Ser um legionário significa ser um homem de Deus, um formador de apóstolos, um homem completo, inovador, dinâmico, magnânimo, ser um apóstolo apaixonado de Cristo, um proclamador e testemunha do amor misericordioso de Deus, ser um evangelizador criativo. Maciel nunca ignorou tais tópicos, mesmo porque foi ele quem idealizou no início. Contudo, ele deve ter criado um 8º tópico, exclusivamente para ele, que poderia ser algo como ser contrário a todos os outros tópicos anteriores, ou ser um predador. Quando se fala a respeito de criminosos sexuais e pessoas violentas, como os pervertidos, pedófilos e até assaltantes, geralmente há algo em comum. Eles sofreram algum tipo de abuso na infância. Segundo algumas fontes biográficas não autorizadas, a infância de Marcial Maciel não foi diferente. Apesar do esforço de Dona Maura Degolado em tornar seus filhos cristãos, devotos e moralmente respeitados, parece que o pai não era bem assim. Em relação a Maciel, além de ser ridicularizado, seus irmãos eram incentivados pelo próprio pai a chicoteá-lo. E mais, Maciel teria confessado a alguns de seus pupilos, vítimas dele mesmo, que fora abusado sexualmente na infância pelo tio, e também por condutores de mulas contratados pelo pai. Mas o que Maciel fez, afinal? Quais foram seus crimes? E o que aconteceu com ele? Você deve estar curioso. Quando ele ainda tinha 18 anos, começaram a surgir as primeiras más impressões sobre a sua pessoa. Naquela época, ele já fazia parte de uma congregação cristã pouco antes de fundar a Legião de Cristo, e se colocava como um líder entre os demais jovens. Maciel teria levado alguns jovens para sua casa com o objetivo de ensinar religião a eles. Contudo, as suas atitudes com os jovens teriam sido agressiva, não física, mas verbalmente. Vizinhas da casa teriam procurado o padre Orozco, que inclusive fez parte do grupo que ajudou a fundar a Legião, e reclamado do barulho e das gritarias de Maciel. O bispo Rafael Guizar e Valência, que era tio de Maciel, repreendeu o sobrinho com veemência devido a este fato. Ele via nele alguém que deveria ser reeducado com mais rigor para seguir os preceitos cristãos. O bispo, inclusive, foi canonizado pela Igreja Católica em 2007, devido à sua dedicação a famílias mais pobres e até vítimas da peste negra. Disse que Maciel foi expulso de 2 seminários, mas nunca revelaram o motivo.
tanto que ele só foi ordenado padre com a ajuda de seu tio, após um bom tempo de aulas particulares, em 1944. Porém, antes disso, em 1941, ele fundou os Legionários de Cristo com o apoio do bispo de Cuernavaca, Francisco Gonçalves Arias. Somente mais tarde, em 59, Maciel fundaria uma espécie de extensão da Legião, o Regnio Christi. Segundo alegações de vários membros, todos os legionários eram obrigados a fazer votos privados, nunca falar mal de Maciel ou de quaisquer superiores, e a relatar a seus superiores qualquer pessoa que o fizesse, incitando assim um culto à personalidade, de acordo com Jason Berry, autor de Como o Padre Maciel Construiu o Seu Império. Marcial Maciel construiu uma relação de extrema proximidade com o Vaticano, especialmente durante o pontífice de João Paulo II, sendo visto como um modelo de fidelidade doutrinária e liderança religiosa. Participou de diversas assembleias e comissões e era recebido com deferência nas altas esferas da Igreja, chegando a atuar como chanceler do Pontifício Ateneu Regina Apostolorum, em Roma. Antes dos seus delitos se tornarem públicos, Maciel era celebrado por sua capacidade de atrair vocações e, sobretudo, recursos. Desde jovem, dominava a arte da persuasão, tanto junto a figuras do clero quanto entre as famílias mais ricas do México e América Latina. Apresentando-se como um missionário dedicado à formação de sacerdotes, ele obtinha vultuosas doações de viúvas, herdeiras e filantropos, prometendo destinar os valores à construção de seminários, colégios católicos e obras educacionais ligadas à sua congregação, a Legião de Cristo. Esses fundos, no entanto, serviam também como instrumento político e diplomático. Maciel repassava parte das doações ao próprio Vaticano, garantindo prestígio, influência e proteção dentro da Cúria Romana, que é a corte papal formada pelo Papa e seus bispados. Documentos posteriores revelaram que, ainda nos anos 50, quando acusações contra ele começaram a surgir, membros influentes da Igreja intervieram para abafá-las, em parte devido ao poder financeiro e ao apoio que ele mobilizava. Assim, o império religioso e econômico de Maciel se consolidou com base numa rede de patronos ricos, mantida por carisma, manipulação emocional e a promessa de servir à causa de Deus, mas que, no fim, também servia para blindar o próprio líder de qualquer consequência moral ou eclesiástica. Bem, falemos agora da pior parte de Marcial Maciel, que não apenas acusado de crimes sexuais, também foi acusado de várias outras transgressões. O fundador da Legião de Cristo manteve por décadas uma aura de santidade e influência no Vaticano, enquanto ocultava uma vida marcada por abusos, manipulação e falsidade. Em 2019, a própria congregação admitiu oficialmente 175 casos de abuso sexual cometidos por 33 padres, estando entre as vítimas 60 menores de idade, vítimas do próprio Maciel. O ex-secretário de Estado do Vaticano, Angelo Sodano, foi acusado de liderar o esforço interno para proteger o sacerdote e abafar as denúncias. Desde os anos 1970, ex-seminaristas como Juan Vaca tentavam denunciar Maciel ao Vaticano, enviando cartas e dossiês que relatavam abusos sistemáticos cometidos contra jovens. Apesar das repetidas tentativas e do envolvimento dos bispos, nenhuma providência foi tomada. Mesmo após reportagens internacionais revelarem as acusações, Maciel continuava a ser defendido publicamente por figuras proeminentes do catolicismo e elogiado por João Paulo II. Além dos crimes sexuais, vieram à tona outros escândalos. Maciel era dependente de morfina, levava uma vida dupla com amantes e filhos e,
acumulava propriedades e fortunas pessoais obtidas através de doações destinadas à igreja. Após a sua morte, surgiram provas de que até os próprios filhos foram vítimas dos seus abusos. Também foi revelado que um dos seus livros mais conhecidos, O Saltério dos Meus Dias, era, em grande parte, plagiado de um autor espanhol. Somente após a morte de João Paulo II é que Bento XVI reabriu o caso. Em 2006, o Vaticano ordenou que Maciel se retirasse para uma vida de penitência e silêncio, embora ele nunca tenha sido oficialmente expulso do sacerdócio. Morreu 2 anos depois, sem jamais admitir a culpa. A queda de Maciel expôs não apenas a corrupção moral de um líder religioso, mas também o silêncio cúmplice de parte da hierarquia da igreja, que por décadas preferiu proteger a sua imagem a proteger as suas vítimas. Quando o dinheiro fala mais alto, os culpados são sempre protegidos por aqueles que facilmente são compráveis. O caso de Marcial Maciel é apenas um exemplo disso. E não só dentro da cúpula religiosa, como também na política e em diversos outros setores. Infelizmente, o mal da humanidade tem os seus porquês: sexo, poder e riquezas. Bem, o que achou do conteúdo? Pouco pesado, né? Mas necessário, esclarecedor. Eu sugiro também que você leia o livro O Último Papa, de Malachi Martin. Deixe a sua opinião nos comentários. Muito obrigado pela sua companhia especial. A gente se vê no próximo vídeo.